bem, boa tarde a todos. Em nome da diretoria do CEPRORGS, das nossas executivas de relacionamento, eu gostaria de dar as boas-vindas na terceira edição do Linha de Frente CEPRORGS na nossa cidade. O objetivo desse evento é conversar com os candidatos a prefeito e a vice da cidade de Pelotas sobre a sua visão no trato e na utilização da tecnologia da informação e comunicação na cidade, principalmente, mas não unicamente. Desde já, eu gostaria de saudar a presença do nosso vice-presidente do CEPRORGS, o Luiz Petkovic, o Rafael Sebem, diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Empresas de Informática, da senhora Rosane Ribeiro, diretora executiva do Parque Tecnológico, e de todos os demais convidados. O CEPRORGS é o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul e representa aproximadamente 17 mil empresas de tecnologia da informação e comunicação. Cada uma dessas empresas tendo desde 1 até algumas centenas de, não sei se milhares, né, mas algumas centenas certamente temos vários. A sua diretoria é formada por empresários dessas empresas que voluntariamente procuram contribuir para o crescimento da tecnologia da informação e comunicação e, através disso, do crescimento das empresas, das instituições e, principalmente, das pessoas, para que todos tenham possibilidades mais plenas no uso da tecnologia e através do uso da tecnologia. Nesse momento, temos o objetivo de auxiliar na divulgação do posicionamento dos candidatos a prefeito com relação ao futuro de como eles pretendem utilizar a tecnologia da informação nas nossas cidades. E, por isso, estamos organizando uma série de eventos, né, denominados Linha de Frente CEPRORGS. Nessas lives, colocamos em pauta as principais questões para transformar nossas cidades em cidades inteligentes, com a ajuda de empresas de tecnologia da informação. Realizamos já esses eventos em Porto Alegre, em Caxias, em Bento Gonçalves, em Santa Rosa, Santa Maria, e hoje estamos mais uma vez realizando aqui em Pelotas. Eu lembro que esse evento será gravado e disponibilizado posteriormente em nossas redes sociais. As inscrições para questionamentos podem ser feitas através do chat da ferramenta Zoom, ou levantando a mão, como preferirem, pode ser por escrito ou por microfone. E no evento de hoje teremos, não ainda, né, o candidato a prefeito Ivan Duarte, que está numa votação na Câmara e provavelmente vai se atrasar um tempo, e a sua candidata a vice, Ia Sandra Lee, espero que eu tenha pronunciado corretamente, eu ensaiei, fiz o tema e que a gente vai, então, começar conversando com ela para saber, né, principalmente do aspecto de como vai figurar, né, a participação dela num eventual governo do Ivan Duarte. Dessa forma, já iniciamos nosso bate-papo e gostaríamos, primeiramente, de agradecer a presença da Sandra Lee e daqui a pouco mais do Ivan, e pedir para que ela, sucintamente, né, nos conte sobre a sua carreira na política, sobre a sua vida, para que a gente possa conhecê-la um pouco melhor. E, principalmente, né, quais os motivos que a levam a concorrer, no caso, a vice-prefeita. Passo a palavra e desejo um bom evento e fica tranquilo, estamos todos aqui para te apoiar. Bom, então, boa tarde. Já quero, de início, né, saudar da forma como eu sempre faço a minha saudação, né, saudando o Ori de cada um, Ori, a cabeça, aquilo que nos orienta nas nossas escolhas, né, naquilo que a gente vai desenvolver, né, durante a nossa existência, né, neste mundo.
E queria agradecer, né, a essa oportunidade que a CEPRO, né, nos oferece, nos oferta, de nós podermos estar, né, dialogando, conversando sobre um tema que é extremamente importante, principalmente nesse período, tá? Nesse período em que a gente atravessa, né, essa mazela da pandemia, né, e que vamos certamente precisar de muita, né, de muita tecnologia inteligente, né, de muita participação e né, de muitas conexões, né, com as empresas, enfim, com as pessoas que se dedicam né, a esse estudo e também, né, se colocam os seus dons, que a gente estava conversando ali com o Rafael, né, que colocam os seus dons à disposição da comunidade, ou seja, o dom, né, dessas inovações tecnológicas, né, esse dom da ciência, né, que é isso que cada vez mais nós precisamos, né, da ciência, da tecnologia e da participação de todos e de todas. Então, para começar assim esse processo de estar vice-candidata à prefeitura, é um processo que também fez com que nós, através da participação extremamente importante, significativa das mulheres do Partido dos Trabalhadores em Pelotas, quando nós definimos que, se fôssemos chapa única, que é o que está nesse momento, né, nós queríamos que fosse uma mulher a estar nesse espaço, né? E isso foi de pronto assim entendido, né, pelo diretório municipal, pelos nossos, né, companheiros, e começamos a construir esse processo. Eu era antes pré-candidata a vereadora, porque também temos um projeto, né, da ocupação das mulheres, e principalmente das mulheres negras nesse processo, no processo de mais mulheres na política. Então, isso já vem de uma construção, né, eu mais especificamente, desde 2018, que a gente construiu esse projeto de trabalhar, né, para que mais mulheres, né, se desafiassem a estar, né, disputando as câmaras de vereadores e, enfim. Então, a construção de estar, né, então, na chapa majoritária, como nós costumamos colocar, foi algo que vem também desse processo, né? Eu esqueci de dizer, né, que eu sou Ialorixá, sou psicóloga, sou servidora pública desde 1970, tenho muito orgulho de me colocar como servidora pública, porque eu entendo que servir ao público é um dom, é um dom. Então, desde sempre, né, meu trabalho foi sempre dedicado à socioeducação. Eu sou servidora da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado, a FASE, hoje FASE, mas quando eu comecei não era FASE, né, nem FEBEM era ainda, né, mas então logo depois passou para a FEBEM, que tem sido o meu principal fazer. E entrei na política mais, eu digo na política mais da questão da execução mesmo, em 92, quando começo a trabalhar com Tarso Genro, no governo do Tarso Genro, né, a primeira administração do Tarso Genro na prefeitura de Porto Alegre, onde sou convidada para estar no espaço que deveria ser da primeira-dama. Tá? Nós,
eu fui indicada pelo movimento negro e a ocupar esse espaço, que era o espaço da presidência do movimento assistencial de Porto Alegre, e que dava conta, né, dava conta exatamente isso, né, da assistência e principalmente aos meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social, né, meninos e meninas que estavam em situação de rua. E nós, então, a partir dali, né, exercitamos todo um trabalho para que o município tivesse realmente uma política voltada à assistência social, e principalmente nesse aspecto, né, do trabalho com os direitos das crianças e adolescentes. E, bom, e aí, a partir dali, se fez todo... Não, depois, em 96, eu me candidatei à vereadora, depois, em 99, vim para Pelotas. Bom, se eu contar tudo, nós vamos fazer o programa todinho só falando da Sandra Lee. Tá? Sandra Lee. Mas, enfim... Fala, querido Sérgio. Eu acho que está ótimo, tá? Eu acho que a gente volta a isso. Vamos aproveitar que o Ivan deu uma passada, não sei se definitiva, e o que a gente estava colocando... eu antes disso eu até gostaria de saudar a chegada do Glauco, presidente do Candy Valley, uma instituição que está lotada dentro do Parque Tecnológico, de empresas de tecnologia, do Leandro Gaussmann, da Coplace, do Coworking, que também funciona dentro do Parque Tecnológico, basicamente do Esdras, também nosso diretor de Santa Maria Esdras, não. Caxias do Sul. Caxias do Sul. Errei todas. Isso. Onde também tivemos edições. Eu tinha a pergunta que eu tinha feito à Sandra Lee, que era extensiva aos dois candidatos, era pedir um pequeno resumo, né, da sua atividade política, né, do seu histórico e da sua atividade política, e de o que o faz, né, submeter-se, né, a um processo eleitoral tão árduo, né, como se nota. Me ouvem? Me ouvem? Perfeitamente. Tá bom. Tem alguém com... Agora desligou o microfone, tinha uma voz aí. Então, boa tarde a todos, perdão pelo atraso, mas eu realmente tive uma sessão que se estendeu, né? Interromperam e reabriram, um tema muito polêmico, e a gente acaba... isso é meio comum isso nos parlamentos, né? Esses horários ficarem mais elásticos do que o previsto. Bom, eu tenho 58 anos, né? Eu nasci em Bagé, no interior de Bagé, hoje é o município de Candiota, onde tem a usina termoelétrica, né? E aos 15 anos eu vim para Pelotas, né? Eu vim fazer aqui em Pelotas uma Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje foi transformada em IFSUL, né? São cursos técnicos profissionalizantes, né? Na área de metalmecânica, eletrônica, hoje já muito voltado para informática, bastante, né? Mas na época era isso. Mas eu não tinha vocação para aquele mundo ali, eu fui fazer psicologia, me formei, né? Cheguei a trabalhar um tempo, mas no tempo em que eu cursei psicologia, eu fui muito envolvido com a questão política ali, era período da anistia, né? Eu me envolvi bastante, né? E em 92, quando eu já morava em Porto Alegre, né, trabalhava e pretendia, enfim, enveredar pela psicologia social, né, já estava tudo mais ou menos certo para mestrado, doutorado, essa coisa toda, eu fui convidado para ser candidato a vereador, né? Essa palavra convidado, ela é muito forte, assim, porque não era a minha intenção, assim, não tracei um plano, né? Por uma série de conjecturas pessoais, eu volto a Pelotas para concorrer vereador, sem muita expectativa, e por apenas 10 votos, os eleitores de Pelotas me fizeram voltar para Pelotas, né? E aí, então, eu fiquei aqui e não tenho problema nenhum de dizer que houve uma acomodação da minha parte, né? Aqui em Pelotas, eu meio que
Profissionalmente me recolhi bastante, né? Me enveredei para a política, para a questão partidária, parlamentar. Fui reeleito 6 vezes, né? E agora, de novo, né, o partido ao qual eu pertenço e sou fundador, né, me convidou para ser candidato a prefeito. Então, a minha vida política ela obedece a dois... primeiro, uma paixão lá com os meus 20 anos, né, e depois 2 convites, um para ser vereador e agora para prefeito. E eu aceitei os 2. Então, não era algo que eu tivesse assim lá atrás descoberto uma vocação e definido que eu queria isso, não. A minha vida foi meio que se encaminhando. Eu faço isso com muito gosto, né, com muito orgulho de tudo que eu fiz até hoje, mas a minha história ela é mais ou menos resumida entre o pessoal e o político assim. Eu fui atendendo a convites e fui aceitando, e depois da gente estar nesse mundo da política, às vezes a gente não responde mais pessoalmente, já representa muita gente, já existe a aposta de muita gente em ti, já existe uma exigência coletiva muito grande, né? E eu atendi esses apelos assim, e é por isso que eu sou candidato a prefeito de Pelotas. Obrigado. Eu acho que há uma... Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. É sempre uma curiosidade a gente saber um pouco da vida das pessoas, mesmo a gente já conhecendo, eu já tenha te visitado na Câmara há alguns anos atrás, quando tu eras presidente. A gente fica com alguma curiosidade, agora fiquei sabendo que ambos estivemos no IFSUL, né? Não com esse nome ainda, mas ambos estivemos lá. Eu gostaria de passar agora a palavra ao Luiz Petkovic, nosso vice-presidente, que gostaria de fazer uma pergunta ao candidato. Pode ser, Luiz? Pode ser. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, disponibilidade de tempo também. E a gente está vendo que essa pandemia ela trouxe várias mudanças, né, na vida das pessoas. Então, haja visto que estamos fazendo uma videoconferência, todos com algumas adaptações, né, já estão ambientados nessa nova situação, né, e a gente vê que a tecnologia e a área de TI e comunicações, ela tem sido muito importante nesse momento que a gente está vivenciando. Então, se fosse um tempo atrás, não teríamos uma infraestrutura de internet disponível, os sistemas não estariam tão adaptados, né? E todos teríamos muita dificuldade de seguir os negócios, né? Dar andamento nos caminhos profissionais que temos, e nós teríamos um mundo bem diferente do que estamos vivendo agora. Então, a pergunta é mais relacionada assim, primeiramente, como vocês veem a cidade, a área de TI na cidade de vocês, né, no plano de governo de vocês? Qual é a importância da área de TI? Se no plano de governo tem uma área específica, uma secretaria para tratar de assuntos, né, relacionados à TI? Porque, historicamente, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados e em nível mundial, os profissionais da área de TI eles têm uma remuneração um pouco acima da média de outros profissionais. Então, os profissionais que estão baseados em Pelotas e região, eles estando aí, recebendo seus salários, vão consumir na cidade, vão fazer o comércio ser próspero, a área de serviços e consumir produtos da indústria local também. Então, agradeço a oportunidade. Então, assim, ó, eu confesso, né, e também acho que é bom a gente falar com essa transparência, né, que até existe um problema geracional, eu acredito, nessas questões, né? Eu sou de uma geração em que, enfim, eu não tenho esse, e também porque o meu mundo foi muito área de humanas, né? A gente, pelo tempo e pela orientação profissional, pelos gostos, pelas vocações, enfim, esse mundo é um mundo que eu tenho... O que eu fiz aqui? Ué? Estamos lhe ouvindo. Mas a minha tela sumiu total aqui de mim. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Pergunta aqui. Eu vou clicar no não.
A gente Agora sim, está clareou vendo de e novo. está me escutando, tá, Ivan? Inacreditável o que me aconteceu agora. Eu estava falando da minha ignorância neste mundo e ela apareceu escancarada aqui. Pum, viram como é verdade que eu... Não, mas assim, ó, mas mesmo que, né, a gente seja obrigado a confessar isso e se socorrer de crianças, às vezes, para coisas que para eles é trivial, é simples, né? A gente é obrigado, como político, a perceber a importância desse mundo na atualidade, né? Isso aí é uma coisa que, bom, quem não perceber isso está condenando aquilo que vai gestar o atraso, né? A velocidade desse mundo, né? E a necessidade de aprimoramento, de atualização permanente, né? É uma coisa muito forte, muito grande. Isso aí, quem minimamente tiver uma vontade de fazer o seu programa de governo ou as suas exigências, né, vai ter que se envolver, goste ou não goste, tenha idade ou não tenha, seja de humanas ou não seja, né? E a gente até já conversou bastante sobre isso, né? Eu outro dia visitei a Universidade Federal de Pelotas aqui, que tem, não sei, todo mundo é de Pelotas, aqui eu estou com uma certa, não pedi que sei que uma é de Caxias. Alguns, mas não todos. Temos, certo. Bom, como o então, sindicato é estadual, temos algumas pessoas de fora. Tá. Então, assim, ó, a Universidade de Pelotas, ela cresceu muito nos últimos tempos, ela triplicou seu tamanho, né? Tem um orçamento igual ao da cidade, né? E a nossa cidade tem 360 mil habitantes, a universidade tem 22, 23 mil alunos, mas os orçamentos são iguais, né? E sempre foi assim, né? E nós visitamos lá a universidade com o reitor que está saindo, né, e o reitor que foi eleito agora, que está esperando a nomeação pela presidência, e para a gente conversar um pouco sobre a presença da universidade na nossa prefeitura, né? E, bom, na parte de saúde, de extensão, né, de atendimento à saúde de Pelotas, eles têm um hospital universitário, eles têm muita área de estágio, administram unidades básicas de saúde, eles já são muito fortes. Mas no resto, eles não são e querem, né, e até precisam disso para ser reconhecidos pela cidade. E o meu apelo para eles foi me ajudem, se o caso ganhar a prefeitura, a modernizar a prefeitura, porque eu sei que grande parte da nossa máquina ela está muito atrasada em relação a essas novas tecnologias. Então, assim, ó, agora, se tu me perguntares como é que está no teu programa isso, eu vou dizer que é vago, que a gente vai ter que costurar isso, a gente vai ter que construir isso, né? Mas, assim, a disposição, ela tem que ser enorme, ela tem que ser grande, sob pena da gente... Eu vou dar alguns elementos aqui que, como eu não estou em campanha nesse fórum aqui, porque a maioria nem vota em Pelotas, eu posso dizer isso sem nenhuma pretensão eleitoral ou o contrário, ou queimar alguém ou puxar para a minha chapa alguma pretensão aqui, tá? Mas eu tenho informes precisos de funcionários da Fazenda de Pelotas, de onde entra o dinheiro e de onde saem os pagamentos, da administração do orçamento da cidade, né? Que são muito imprecisos os valores no dia a dia. Ou seja, a prefeitura não sabe exatamente quanto é que ela tem naquele dia para negociar com um empresário, por exemplo, o que ela pode ajudar o empresário para ele vir para Pelotas. Por exemplo, a prefeitura não tem o controle exato de onde é que estão os seus 10 mil funcionários, que é um número imenso em Pelotas, né? É um número extraordinário, né? Onde é que eles estão lotados direitinho para poder contar com a máquina conforme ela realmente é, né? Isso tudo passa por a gente organizar do ponto de vista da tecnologia da informática, da informação, enfim, dessas novas tecnologias, né? Não é possível. Eu coloquei na minha plataforma, né? Eu e a Sandra ali colocando na nossa plataforma algumas coisas, né? Que, pela lógica, parece muito simples de resolver, né? E fui buscar pessoal que entende da área. Bom, é possível que a gente facilite alguns acessos do cidadão, né? Do contribuinte de Pelotas, de quem paga a prefeitura,
para obter serviços de forma mais rápida, que não seja o telefonema para a secretaria, que vai ser anotado e vai passar para alguém. Não é possível que se crie um mecanismo via um celular, um aplicativo, que a pessoa possa dizer, olha, eu preciso de tal serviço, e quando acumular um número X daquele pedido, então a prefeitura se desloca para lá para fazer, né, para ser mais racional. Porque, vou dar outro exemplo. Hoje, aqui em Pelotas, quando alguém telefona de alguma região da cidade para dizer, olha, tem um vazamento de água no meu bairro, o que a autarquia de água e esgoto, que é excelente, já vou dizer para vocês, é uma das cidades que é melhor atendida, por serviço de água, pelo menos, né? O SANEP aqui, né? Aqui não é Corsã. O que o SANEP faz? Ele manda um carro lá na região, com 2 técnicos, eles vão avaliar o problema, voltam para cá, para a autarquia, para a sua base, conforme eles mandam um caminhão lá. Quer dizer, será que não é possível hoje que qualquer um pode fotografar um problema, pode descrever online e colocar direto? Então, essas agilidades, a gente tem que buscar isso. Tem que buscar. Isso aí não se trata de opinião, né? Quem não tiver essa disposição vai voltar para a era do, né, que ainda é hoje, do papel, da caneta, e isso demora, coloca um atraso terrível, né? E a gente sabe também que os empresários hoje, quando a gente fala assim, olha, a prefeitura tem que oferecer estrutura, né? A estrutura não é mais vias pavimentadas, transporte urbano, ligações de água, esgoto e energia. Hoje a estrutura passa por essa agilidade tecnológica também, né? Então, assim, é imperioso isso aí, não se trata muito de opinião, é algo que nós vamos ter que fazer, né? E vamos precisar, dentro dos marcos legais, dentro da honestidade das relações entre o público e o privado, né? Que a gente sabe que a máquina pública não dispõe disso em outras esferas. A nossa relação vai ter que ser urgente em relação a isso. Não sei se eu respondi a pergunta que foi feita. Sim, ok, obrigado. Eu posso complementar? Por favor. Eu estou ouvindo. Eu ouço Sérgio. Perfeito. Eu não estou ouvindo o Sérgio. Eu também não, Sérgio. O Sérgio está com o microfone desligado. Desculpem, realmente, não é só... Até quem tem mais obrigação de estar envolvido com essas tecnologias. Eu estava comentando que a Rosane precisou nos deixar para um outro evento virtual com o IFSUL, mas deixou um questionamento que eu coloco assim que a Sandra Lee fizer seu comentário. Então, a minha complementação é que quando nós fomos desafiados, né, por vocês, de o que a gente estava pensando em termos de TI, eu fiquei meio preocupada, assim, mas o que realmente nós vamos... O que realmente nós vamos conversar com esse pessoal, né? E daí eu lembrei de quando eu participei de 2 governos, né, com o Tarso Genro, os 2 com o Tarso Genro, no município e depois no estado, em que nós criamos a Porto Alegre, né, a Porto Alegre, que se preocupava com a questão da tecnologia, né, e dessas inovações, isso lá em 92. E agora, né, em 2011, né, houve toda uma preocupação, inclusive, de se construir o gabinete digital, que fazia parte também dessa preocupação. Então, não tem como hoje uma cidade, um município, não estar conectado com essas novas tecnologias, né? Eu sou uma mulher de tradição, né? E a minha tradição diz isso, é preciso ter muitas conexões com todos e com todas. E hoje nós estamos com toda essa ênfase nas tecnologias, né? Nas inteligências,
porque isso faz parte, inclusive, desse processo. A própria pandemia, ela nos explicita essa necessidade. Tá? Porque pensando em termos, por exemplo, de um prontuário eletrônico, na questão, né, da relação da saúde, na relação principalmente nas unidades básicas, né, com o cidadão. Né? Olhe que avanço que nós teríamos se já tivéssemos essa possibilidade de estar ali instalado um prontuário eletrônico de cada cidadão, e isso requer, claro que requer uma tecnologia inteligente, mas o retorno que se tem, né, é algo que, inclusive, vai gerar uma economia circular, né? Uma economia que circule, né, no ponto de vista, inclusive, da mobilidade, porque eu não precisar sair do meu bairro, né, para vir até o centro fazer uma consulta quando eu tenho essa disponibilidade. Então, são coisas que é possível nós estarmos colocando em prática. Óbvio que vamos ter que buscar, né, e buscar as empresas locais, para que isso se transforme, inclusive, nós temos a possibilidade, acredito eu, de nos transformar num polo de inovações, porque nesse sentido, assim, que eu acho que eu estou vibrando com isso, e mais uma vez quero agradecer o convite de vocês, que fez com que a gente fosse lá estudar. Eu gostei muito, quando eu li no programa de governo de vocês, toda essa questão de prontuário, de acesso ao cidadão a serviços, como o Ivan também comentou agora, a gente acredita que isso é fundamental. E como a gente é um conjunto, é um coletivo de empresas de tecnologia, a gente desde já se coloca à disposição, porque independente de bandeiras partidárias, o nosso interesse é a prosperidade de todos, que é onde todo mundo ganha, é onde todo mundo cresce. Então, eu acho que quando essas coisas permeiam e quando todos são, né, abertos às coisas novas, eu acho que tudo fica mais fácil. Eu vou encaminhar um questionamento que a Rosane, tá, diretora executiva do Parque Tecnológico, deixou, que de certa forma o Ivan já deu alguma pincelada, mas que eu acho que cabe alguma complementação. Ela pergunta, né, no plano de governo, como está o apoio ao empreendedorismo e à inovação para o desenvolvimento da cidade e a retenção de talentos. Lembrando que, né, ela é diretora do Parque Tecnológico, que é um grande esforço de reter talentos. Né? Quando esse Parque Tecnológico foi pensado aqui em Pelotas, né, eu viajei até... Eu acho que foi, não me lembro mais se a gente foi em algumas, mas Porto Alegre, a gente conheceu ali aquele da PUC, né, que é imenso, né, é um edifício, acho que são mais de um edifício, até enormes e tal. E a gente conheceu o processo ali, como é que é, né? Na verdade, são interesses públicos e privados, né, que se juntam numa estrutura, né, junta a esfera municipal, com a universidade, com a empresa, né? E principalmente com vou falar assim porque eu não sou técnico na área, né? Com a ideia a ser desenvolvida. Né? Se eu tenho uma ideia, eu preciso de um lugar, eu preciso de gente, eu preciso de um suporte mínimo para desenvolver aquilo. Basicamente, eu acho que é isso, assim, né? Para quem não é do mundo, mas que a gente se entende, né? Mas assim, ó, eu não vi em Pelotas, pelo tempo que ele já existe, uma dedicação correspondente ao interesse que a gente está falando aqui, né? Honestamente, assim, ó. Agora, eu não vou dizer que a falha está no governo municipal, ou nos empresários, ou nos dois, ou na universidade. O fato é que o nosso edifício aqui, ele ficou pequenininho, né? Ficou acanhado, né? Ele não tem visibilidade, que eu saiba, pelo menos, pode ser que dali eu esteja sendo injusto com alguns projetos, né? Mas, assim, pela conversa que eu tive com o pessoal da área,
existe um potencial bem maior aqui em Pelotas para que a gente faça isso. Bom, surgiu dessas conversas, né, uma proposta que a gente está chamando, né, aí tem um efeito, digamos assim, de propaganda, de publicidade, a gente está chamando de distrito criativo, né, que é mais ou menos o final da pergunta, né? Criar um ambiente para que a juventude, especialmente, né, mas não só, mas que tenham ideias, né, que tenham inovações nessa área, não precisem sair daqui, né, que elas possam ficar aqui. E que, de novo, vem a universidade, que ela encoste na gente, que a gente disponibilize a estrutura física, disponibilize algum recurso de algum lugar, que a gente disponibilize funcionários que tiver que disponibilizar, né, para que aqui em Pelotas tem. E a gente sabe que tem, né, a gente sabe que tem. Tem uma área, vou avançar um pouquinho, que não me perguntaram, mas que a gente fica com vontade de falar. Tem uma área aqui em Pelotas, né, que também não é do meu olhar somente, assim, é de conversas com pessoas que vivem nesse setor. Existe um germe, digamos assim, uma semente aqui em Pelotas de tecnologia voltada para equipamentos médicos e hospitalares. Nós temos empresas aqui como a Freedom, que produz cadeira de roda, a Amplivox, né, que é aparelhos auditivos, a LifeMed, né, que produz alguns equipamentos, voltada para UTI, para respiradores, eu não lembro agora os nomes exatos dos produtos deles aqui, mas são todos que têm que se encontram nessa questão da produção, né, voltada para a saúde, para hospitais, para esse mundo. Talvez fosse algo da gente trabalhar mais, porque já existe, e a gente sabe que as empresas elas gostam de trabalhar perto, né, de onde tem empresas que produzem algo similar. A gente sabe disso, e isso tem uma lógica, né, para matéria-prima, para a formação de mão de obra, enfim, para uma série de questões, né? Não é à toa que Caxias começou ali com o mundo da metalmecânica e hoje a potência que é, né, e se estende ali pelo Vale dos Sinos, né? E por que concentra ali? Porque, claro, uma empresa que possa produzir algo que vai entrar numa outra empresa maior, ele vai para perto, né? Ele facilita uma série de questões, né, enfim, em termos gerais, né? Então, talvez por aí. Mas, assim, ó, essa questão, ela pode não ter um resultado a curto prazo, né? Uma ação da prefeitura, mas, pelo menos, a gente ter esse olhar e começar a conversar, né, com as empresas deste mundo, com a universidade que produz mão de obra, né, e a prefeitura se mostrar aberta, eu acho que a gente pode, sim. Agora, eu quero lembrar que a nossa cidade ela tem um orçamento terrivelmente baixo, né? É a mesma população quase de Canoas e Caxias, e o nosso orçamento é metade, né? Se nós dividirmos o orçamento de Pelotas entre aquilo que vem, que é transferido, né, do Estado e da União, e que vem carimbado, né, e, portanto, o prefeito não tem liberdade para jogar para cá ou para lá, isso corresponde a mais de 80%. Né? O nosso orçamento é baixo, nós temos uma economia ainda bastante presa, eu diria, vou usar a palavra presa aqui no sentido, bom, vocês vão entender, atrelada, digamos assim, né, ao setor de extração, né, que ele agrega pouco valor, ele não é algo que a gente possa, a curto prazo, pensar, né, em grandes avanços, né, e isso corresponde a uma arrecadação que é muito baixa. Grande parte do funcionário público de Pelotas ganha menos do que o salário mínimo de base. Tem que haver um complemento por determinação constitucional, porque ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Né? Esses números variam de 70% a 50%, mas eu posso garantir que mais da metade do nosso funcionário não chega a ganhar o salário mínimo de base.
Ivan? Então, é uma cidade que a gente não adianta, só vou terminar, Sérgio, só para não ficar pela metade do meu raciocínio. Eu acho que não adianta a gente blefar muito, né, quando a gente conversa sobre essas questões de grandes investimentos, porque a gente tem que ter o pé no chão, né? É uma cidade que tem uma prefeitura atrasadíssima e nisso essas empresas que vocês representam vão ter um papel, já tem e cada vez vão ter mais, e a gente não tem preconceito nenhum com a questão privada, né? É evidente que serviços contínuos, né, eu sou mais pelo público. Agora, serviço de implantação imediata que a prefeitura não tem por que inchar mais ainda a máquina pública. Construir estruturas que a gente pode rapidamente utilizar o mercado e depois continuar a máquina pública. Perfeito. O Rafael Sebem tinha feito uma intervenção, eu pretendia introduzir um questionamento do Glauco, eu não sei se, Rafael, se tu quer aproveitar alguma coisa na mesma... Eu estou preocupado com o horário. Pois é. É importante a gente aumentar um pouco mais o debate, vou me apresentar para o Ivan e para a Sandra Lee rapidamente. Eu sou Rafael Sebem, sou diretor da Federação das Empresas de Tecnologia da Informação, represento aqui mais de 120 mil empresas brasileiras que empregam muito bem, com altíssimo valor agregado, muitas e muitas pessoas em todos os recantos do nosso Brasil, inclusive muitas delas em Pelotas e região. E a intervenção que eu procurei fazer aqui, Sérgio, é exatamente assim para a gente aumentar o debate e sairmos um pouco do campo da explanação, né? Quando o Ivan está nos dizendo da renda em Pelotas, do valor agregado dessas pessoas, da comparação de Pelotas com Caxias. Pelotas e Caxias sempre tiveram essa comparação, e sim, Caxias acabou se desenvolvendo muito mais, porque levou para o ambiente econômico o grande potencial da sua cidade, no polo metal mecânico, que foi como começou, e hoje Caxias já não está mais no polo metal mecânico. E, na verdade, Caxias hoje tem bastante de agroindústria, inclusive, que foi o lado pelo qual Pelotas acabou tendo maior vocação, isso vamos pensar 30, 40 anos atrás. Só que Caxias hoje usa uma mão de obra extremamente qualificada, com altíssimo emprego de tecnologia, e buscando aprimorar cada vez mais o desenvolvimento econômico das empresas. Quando nós olhamos para Pelotas, e eu estou procurando aqui também ter um posicionamento comum que a gente teve com todos os outros candidatos, falando sobre Pelotas. Pelotas muitas vezes se sente pobrezinha, coitadinha, ela tem uma síndrome de que ela não avançou no tempo. Só que Pelotas, a demanda, e aqui em forma de debate, né, Ivan e Sandra ali, a gente está trazendo o seguinte: nós somos um segmento de TI que precisa de muita mão de obra qualificada. Essa mão de obra não necessariamente precisa estar dentro de um parque, dentro de uma empresa, dentro de uma sala. A pandemia nos mostrou que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós podemos estar contratando pessoas. A gente precisa unicamente de infraestrutura, de um computador e de internet. Então, isso, eu gostaria que vocês, em nome da federação, que vocês levassem como pauta para o governo de vocês, de que uma matriz econômica para a cidade de Pelotas possa estar voltada ao ambiente digital, à economia digital. Dá para fazer muito, dá para avançar muito, sem muito investimento. Pelotas tem universidades, tem faculdades, a gente precisa principalmente de mão de obra. Fica aqui uma recomendação que a gente está fazendo a todos os candidatos também, de que seja imputado de alguma maneira, lá no ensino fundamental, no ensino médio, a tecnologia da informação, a ciência da informação, a computação, o pensamento, o raciocínio lógico de como funciona um código. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, né? Na computação nós tem if, go to, se é igual a, vai para lá, se é diferente disso, vem para cá, é basicamente isso. E quanto mais nós exercitarmos isso nas nossas crianças, mais nós teremos mão de obra para daqui 10, 20, 30 anos. E diferente do que acontece em outros segmentos da economia, a mão de obra da tecnologia da informação ela não é explorada, muito pelo contrário.
As empresas é que são exploradas porque a competição pela mão de obra de um bom técnico hoje é gigantesca. As empresas estão fazendo de tudo para ter essas pessoas que acabam ficando na sua cidade, gastando na sua cidade e criando uma economia muito forte, não só no meio digital. Então, esse é o comentário que eu faço. Eu vou usar só mais 2 minutos aqui. Sim, Sandra Niva, nós precisamos de muitos serviços ao cidadão. Quando a gente fala de prontuário eletrônico, e eu conheço um pouco da vida de Pelotas, com todo o respeito, mas não é nada saudável o prontuário, nem a forma de fazer o prontuário eletrônico em Pelotas. Nós temos a Coimpel, que muitas vezes é responsabilizada pelo avanço tecnológico, mas que não recebe os investimentos necessários, porque a prioridade acaba sendo uma série de outros assuntos. Nós temos dezenas de empresas competitivas em Pelotas e que muitas vezes não são chamadas também para prestar os serviços, seja de fornecer o licenciamento, seja de desenvolver qualquer software. Mas vai aqui a nossa ratificação, o nosso apoio de que a agilidade tecnológica ela é fundamental para trazer Pelotas para novos patamares de governança, de gestão, e a gente tirar de Pelotas essa síndrome de menorzinho, principalmente quando comparado com Caxias. E olha que Caxias muitas vezes está ficando para trás de Canoas, tá? Conheço muita gente de Caxias que diz assim, Canoas passou, porque o PIB de Canoas hoje é maior do que o PIB de Caxias. Porque a indústria metal-mecânica caiu muito e as outras matrizes econômicas de Caxias não cresceram. E outras matrizes de Canoas, que não tinham o polo metal-mecânico, não foram afetadas pela crise, acabaram subindo e despontando, como é o caso da tecnologia da informação. Fecho meu comentário aqui nos meus 6, 7 minutos, mas para a gente aumentar o debate e já levar a pauta das nossas empresas e do nosso segmento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rafael. Eu peço, a gente tem aí, teoricamente, mais 13 minutos, a gente sempre consegue dar uma esticadinha, dependendo da disponibilidade de vocês, então pediria que tentem ser o mais concisos possível, para que a gente consiga ter um pouco mais de perguntas, né? Eu tenho uma que eu estou guardando, né? Eu só uso a minha se puder. Eu gostaria de... Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, senão eu tenho o Glauco também, que é de uma empresa incubada dentro do parque, que de repente pode até ser questionado sobre o que a gente pode fazer pelo parque, né, num dado momento desses. Eu queria só acrescentar na reflexão que o Rafael trouxe, de que isso nos remete muito àquilo que nós estamos tentando propor, estamos propondo, né, que o centro seja o bairro. Por quê? Porque os nossos bairros, eles precisam não só resgatar os seus dons, né? Por exemplo, a gente pensando ali no bairro Fragata. O Fragata é quase que um outro município, né? É quase que um município em termos de potencialidade. Então, acho sim que e aí eu considero um bom puxão de orelha, viu, Rafael? Acho que a gente precisa, sim, cada vez mais colocar isso como pauta central, né? Que é resgatar o melhor da cidade, o melhor do bairro, e fazer com que realmente Pelotas se transforme, né, numa cidade inovadora. Tá? Uma Pelotas que já foi, né, a princesa, né, a princesa do desenvolvimento, ela precisa se transformar, então, numa rainha em tecnologia inteligente. E isso é algo que nós, no primeiro momento, claro, a gente começa a pensar na questão do investimento, mas a arrecadação que isso terá a posterior é muito maior do que o investimento que teremos que fazer. E é óbvio que a gente vai ter que pensar de forma inteligente, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? E você se colocando à disposição, né, no sentido de que, né, de estar fazendo parcerias com o governo, né, é algo que faz parte daquilo que a gente entende com modernizar realmente a nossa cidade. Perfeito.
Glauco, consegues nos ouvir? Sim, consigo sim. Vocês me escutam? Perfeitamente. Sim. Bom, primeiro agradecer, dar uma boa tarde, agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Eu estou aqui, sou o Glauco, eu sou um dos sócios fundadores da Endeor, que é uma startup de ciência de dados aqui de Pelotas, mas, como diz, estou presidente do Candy Valley, que é a Associação das Startups da Região Sul. Como vocês bem conhecem, o ecossistema, né, composto também por essas startups, aqui na região a gente já conta com 55 startups, elas já empregam mais de 400 pessoas, e certamente é uma forma de reter na região, e aí vai muito a fala anterior, de reter esse conhecimento e fazer o desenvolvimento da região. Quando a gente olha num cenário macro, olhando tanto para a União quanto para o Estado, existem incentivos para que essas startups se conectem aos problemas federais e estaduais para solucionar, visto que elas têm agilidade nesse processo. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, como vocês veem as startups e principalmente como elas poderiam, por exemplo, dentro do plano de governo de vocês, auxiliar as secretarias a pensar fora da caixa, como elas poderiam se conectar para ajudar nessa transformação digital. Eu temo começar a ser repetitivo aqui, né? Até porque eu não gosto, sinceramente, eu peco pelo outro lado, eu prefiro passar por ignorante sincero do que um falso especialista. Eu nunca gostei disso, sabe? Na frente de pessoas que vivem isso, que trabalham isso, que pensam isso, que projetam isso, vá um político lá, porque ele vai gestar um orçamento público, ele vai querer bancar. O que eu posso te dizer é que o nosso interesse é absoluto, é total, né? E tenho uma noção boa de que a nossa prefeitura é muito atrasada em relação à TI, assim, atrasada numa série de sentidos, né? Até eu destoo muito dessa coisa do que o Rafael falou, que para nós não é um sentimento isso, né? É uma questão real. Pelotas hoje é a 9ª economia do Estado, e há alguns anos atrás era a 2ª. Então, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa muito forte aconteceu, né? Rio Grande a gente pode explicar pelos investimentos do Porto, né? A gente pode até pontuar isso. Agora, a grande Porto Alegre ali deve ter umas 5 cidades que passaram por Pelotas. Por que houve? O que aconteceu? É economia e inovação, me parece, né? Eles se voltaram para aqueles setores econômicos que realmente desenvolvem e se modelizaram. E a nossa ficou aqui, né, com todo respeito ao arroz, ao leite, à carne, ao morango, mas, bom, um litro de leite, ele sai lá da vaca e o produtor vende a 70 centavos e ele vai chegar a R$4 no máximo lá na prateleira do supermercado, né? E já outros produtos de outras regiões, não. O valor que agrega chega a 50, 100 vezes, né? Bom, então isso explica. Agora, o que eu posso tirar da fala do Rafael, que me bateu forte aqui, né? É que a gente não pode ficar chorando, né? A gente tem que partir para o que existe e o que pode nos agregar. E eu acho que a pergunta do Glauco eu posso responder dessa forma. Quer dizer, nós temos o maior interesse do mundo, tá, em reunir essas cabeças, né? Reunir essas novas formas de economia que existem, né? As startups é uma delas, né? Um setor apenas, né? E a gente jogar para dentro da prefeitura. Eu uso meio forte essa expressão, porque nem legalmente pode, né? E nem no mundo real é assim, mas eu uso essa expressão como uma força-expressão mesmo, né? Eu quero que a universidade entre para a prefeitura entre para a universidade e essas tecnologias idem, né? Que a gente avance nisso, muito, 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 né? Porque se nós não fizermos isso, bom, aí nem longo, nem médio e muito menos curto prazo a gente vai sair da estagnação que a gente encontra, né? Então, assim, ó, a gente tem todo o interesse do mundo em conhecer todas essas empresas, saber como é que elas podem render para o município, render para a mão de obra que é formada aqui, para as cabeças que existem aqui, né? Favorecer com que
Hoje nós somos aqui, até eu não sabia, o Sérgio Santi se formou ali na Escola Técnica, hoje IFE, né? Que é uma escola de excelência no país, né? Mas a quantidade de gente que a gente formou aqui e que foi embora, país afora, é inacreditável. É inacreditável. Quem for ali em Foz do Iguaçu, por exemplo, na Itaipu, pergunta lá quais são os técnicos que se formaram lá em Pelotas, e nós vamos chegar a uma conclusão que bem mais da metade foi formada aqui. Então, essa exportação de mão de obra e, junto com isso, né, a fuga de recursos, de impostos, de tudo, né, de autoestima até, isso a gente pode romper. Eu sei que não é um processo rápido, mas de nossa parte vai ter toda boa vontade. E eu insisto que nós não temos preconceito com essa relação público-privado, né, porque a gente sabe que são lógicas diferentes, né, mas que elas têm que se encontrar. Se nós fôssemos lá uma prefeitura europeia que pode dispensar porque ela detém toda a condição de fazer, né? Bom, aí tudo bem, não é o caso. Nós precisamos de todas as empresas privadas de ônibus, porque nós não temos um ônibus para fazer o transporte. Então, vamos fazer essa relação bem feita. E o mesmo vale para outros setores, né? Então, de nossa parte, a gente está de braços abertos, precisando de vocês. Não é nem achar legal, é necessário mesmo, profundamente necessário. Glauco, muito obrigado pela pergunta, Ivan e Sandrali, obrigado pelas respostas. Eu vou fazer um comentário que eu acho que vai permitir que os dois participem, que é uma visão minha. Eu fui, além de me formar no IFE, quer dizer, eu acabei dando aula na Universidade Católica no primeiro curso de informática que tivemos na cidade. Eu fiz o primeiro e, logo formado, comecei a lecionar lá. E é incrível como a gente pegando o aluno certo, aquele aluno que tem aquele viés para a tecnologia, a gente, em 2, 3 anos, transforma ele num técnico habilitado a ser disputado por essas empresas. Algo como o IFE, como a Escola Técnica via nos seus áureos tempos, de empresas vindo aqui fazer a seleção. Então, se a gente conseguir, nas escolas municipais, estimular desde o início a educação tecnológica para que essas vocações sejam descobertas, e de forma que possam alimentar os praticamente 10 cursos superiores em tecnologia da informação que nós temos entre Pelotas e Rio Grande, e aproveitando o Ocean Tech em Rio Grande, né, o Parque Tecnológico da FURG, o nosso aqui em Pelotas, expandindo, que eu também concordo, né, que ele precisa aumentar, crescer e se multiplicar, e aliando a isso, né, um questionamento que até o Edgar, um colega nosso também, diretor do CEPRORGS, ex-diretor do CEPRORGS, atual presidente da FENAINFO, que ele sempre coloca, se a gente conseguir utilizar, e é uma coisa relativamente barata, identificar nas nossas escolas aqueles professores, né, que a gente sempre lembra de alguns mestres na vida, né? Todos nós temos algumas. Se a gente conseguir, como é que a gente replica, clona essas pessoas? Não dá. Mas a gente consegue gravar a aula deles e consegue mandar isso para toda a rede municipal para ser utilizado ou como material principal, se de repente falta o professor titular daquela disciplina, ou como material de apoio, se aquele professor desempenha muito bem aquela função também. Então, esses expoentes podem ser multiplicados, né? E não ficar, digamos assim, cativos de uma única escola ou duas. Então, a gente vê o potencial multiplicador, né, eu aceitei, né, na vida da minha empresa, estagiários de informática, que hoje têm empresas, que hoje estão em outras cidades, que hoje continuam trabalhando comigo. A minha empresa fez 30 anos agora em outubro. Então, 30 anos de prestando serviço de TI, recebendo mão de obra dessa região. Então, a gente enxerga... Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de, no Poder Executivo, puder gesticular com isso, da questão do despertar das vocações, da otimização dos recursos,
De nossa parte, a gente, enquanto CEPRORGS, fica à disposição, né? Podem nos consultar, nos chamar, nos convocar no momento que necessitarem, que a gente estará aí para trabalhar junto com vocês. Eu não sei se tu está me convidando para dar as manifestações finais ou... Não, na verdade, a gente está exatamente no nosso tempo limite, a partir de agora. Eu não sei se alguém tem algum questionamento, né, e não fez, por favor, me sinaliza que eu introduzo, mas eu acho que podem até aproveitar, acho que comentar isso. Eu acho que é uma coisa que eu fico tocado quando falo nisso, né? Acho que é alguma coisa que a gente pode fazer com pouco, pode fazer muito. Eu faço até uma analogia, assim, né? A gente tem bastante gente aqui em Pelotas, né, para dirigir carros antigos, né? A gente tem quantidade aqui, né? Agora, esses carros mais modernos, com a velocidade maior, né, com tudo mais ou menos automático, a gente tem que achar as pessoas rapidamente e treinar os outros e fazer com que todo mundo ande na mesma velocidade, né? O nosso grande problema é esse, né? Onde é que estão esses motoristas que já conhecem essas novas máquinas, né? Quem são os que podem propagar esse conhecimento, né? Eu acho que tudo passa por essa lógica, né? E agora Pelotas, né? Se a gente olhar, tem aqui um contingente de formadores muito grande. É grande mesmo, assim, né? E se a gente pensar em Pelotas e Rio Grande, fica maior ainda, né? Só que eu acho que não teve esse tipo de conversa aqui, que tem 1 hora, que é mais para uma apresentação básica, assim, né? De algumas percepções muito, em si, muito incipientes, né? Isso aqui tem que ser uma coisa que seja sistematizada durante um governo, né? Tem que ser uma coisa mais ou menos permanente, né? De vez em quando, vamos pegar um setor lá da prefeitura e vamos olhar como é que pode. Vamos olhar o sistema de educação, por exemplo, do município. Vamos pegar o sistema de saúde, né? À luz dessas novas tecnologias, como é que está? Qual é o grau de atraso que tem? O que é possível fazer? O que é possível planejar? Quer dizer, o secretário de cada uma dessas pastas, né, ele tem que ter esse olhar, né? E só assim a gente vai poder avançar, né? Não pode ficar numa campanha eleitoral, né, e nem nas percepções assim, incipientes, básicas, né? E eu acho que essa nossa conversa passa também para a gente ter a capacidade de reunir, né, o setor público e o setor privado, né, a universidade, a prefeitura, né, para a gente poder, então, criar um ambiente que a cidade ganhe com isso. Eu acho que esse é o papel de um gestor público, me parece, né? É saber aproveitar o potencial, né, para desenvolver, para favorecer quem ele colocou lá para gestar aquele recurso que paga, para devolver, para obter o retorno em serviço, em melhorias para todo mundo, né? E, bom, a lógica do empresário é a lógica do empresário, vamos lá, mas ele tem o papel público a cumprir também. Ele tem um papel de devolver para a sua sociedade toda a condição que ele tem de ser um empresário, né? E eu acho que também isso é o papel de um dirigente, de um gestor público, né? Então, assim, a gente está muito aberto, eu sei que por uma série de razões, né, quando olham para mim, para a Sandra Ali, para o nosso discurso e tal, o pessoal fica meio assim, bom, esse pessoal aí só fala em coisa pública, né? E nós temos que falar, nós vamos ser gestores públicos. Agora, se a gente não tem os instrumentos públicos, nós temos obrigação, e se a fonte para crescer está lá na iniciativa privada, nós temos a obrigação de trazer para junto, de aproximar, né? E essa é a nossa disposição, né? Aqui em Pelotas, a nossa campanha está num clima muito bom, né? Um clima de respeito entre todo mundo, né? Por uma série de razões. Infelizmente, a gente não teve debates aqui, são muitos candidatos, a pandemia, tudo isso interferiu, né? Teremos mas aquele amanhã, clima né? de outros momentos já ele se dissipou, não está mais naquela onda de agressões pessoais e tal, está todo mundo conseguindo mostrar o que pensa, né? Todo mundo, eu não digo, mas os que têm mais condição que isso também é real, né? Se apresentam vários, mas a gente sabe que poucos é que têm a condição mesmo de
de chegar. Mas acho que essa condição está dada, né? A gente está muito confiante de ir para um segundo turno aqui, e no segundo turno, esse tipo de debate que a gente faz aqui, ele pode, inclusive, ser mais trabalhado, mais detalhado, mais aprofundado, mais explicitado, né? O que vocês querem, vocês que concorrem à prefeitura, o que vocês querem fazer em relação a modernizar a máquina pública, em aproveitar essa modernização toda da economia que está acontecendo? Rafael, tu tinha levantado a mão? Eu ia fazer um comentário complementar aqui, só o Ivan e a Sandra ali, até para, no caso de um sucesso aí, a gente torce muito pelo sucesso de vocês no Leito de domingo, mas o Ivan falou com relação ao sistema de educação, por exemplo, ao sistema de saúde. No SUS ainda a Prefeitura de Pelotas, na área da saúde, ela usa os sistemas do SUS para fazer a gestão, o qual não proporciona o prontuário eletrônico. Então, tem aprimorações para ser feitas. E, por incrível que pareça, na área da educação não existe sistema de controle nenhum. De matrícula, de boletins, de grade de horários, de currículos de professores. Então, é isso, a tecnologia ela pode ajudar muito, 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 mas precisa ter a priorização dentro da gestão, porque senão não tem milagre a ser feito, né? Vocês imaginem a rede de ensino pública da cidade de Pelotas hoje, ela tem controles extremamente supérfluos na questão da educação. Era só esse comentário que eu quis fazer, essa inserção, até corroborando um pouco aí com o posicionamento do Ivan. Era só esse comentário. E nós estamos monitorando, porque a gente sabe que a tecnologia pode fazer muito nisso, né, Ivan e Sandra ali. Vamos. Obrigado, Rafael. Então, eu já queria... desculpe, Sérgio. Não, por favor, Sandra. Eu já queria também acompanhar, né, o raciocínio do Ivan e dizer que, para nós, a cada momento em que, né, alguém, independente de em que lugar esteja, em que espaço esteja, né, nos aponta, né, algumas soluções para modernizar a gestão, para fazer com que essa nossa, os nossos sonhos, a nossa ideologia, né, seja uma ideologia que se transforme em algo de ponta, para nós isso é colocar, né, como eu já tinha dito no início, colocar esse dom à disposição. Então, eu fico muito, mas muito feliz mesmo, inclusive com essas pontuações que o Rafael fez, principalmente em duas áreas que são prioritárias para nós, que é a saúde e a educação. Né? Imagine nós possibilitar com que cada estudante, desde a primeira série, desde o pré-escolar, tenha à sua disposição um tablet. Tá? Porque isso faz com que os dons venham, né, e sejam explorados, como o Sérgio estava dizendo. Isso faz com que a gente transforme essa população, né, em pessoas e buscar cada vez mais essas habilidades, que a gente sabe que elas estão aí. Elas não estão sendo exploradas, eu estou falando exploradas no bom sentido. Então, eu acho que nós estamos sendo agraciados com esse convite de vocês, de estarmos aqui, e também com esses desafios que estão sendo colocados para nós. Né? A gente vai precisar, sim, estar aprendendo, e a gente tem que aprender com muita rapidez. Né? Com muita rapidez. E é isso. Obrigado, Sandra Lee. Obrigado, Idemar. Eu vou já conduzir, né, e passar a vocês ainda para finalizarem. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que, como é de praxe até nas outras cidades onde a gente realizou esse evento, a gente vai encaminhar a vocês um ofício com uma série de itens, né, muitos dos quais a gente falou aqui, mas que resume alguns que a gente não falou. A gente também viu no programa de vocês, apoio a APLs e outras coisas que a gente acha que são fundamentais. Mas a gente quer deixar a instituição, né, aberta, podem nos acionar quando acharem necessário, porque eu acho que é uma forma da gente contribuir, né, com a sociedade. Eu não tenho mais nenhuma questão assim já pré-agendada, então eu passaria a palavra de volta a vocês. Gostei muito de conhecer a Sandra Lee, foi a primeira vez assim que eu converso diretamente.
E aí eu deixo para vocês darem seu recado final. Passando para mim a palavra, Sérgio, desculpa. Por favor. Tá. Não, queria agradecer, né, a oportunidade, né, e cada vez que a gente conversa, né, a gente aprende um pouco, né, a gente percebe como é que nos enxergam, como é que nos percebem, né, e, bom, há um interesse também da parte de vocês em perceber qual é a nossa disposição de auxiliar, né, quem está nesse mundo da TI, né, do mundo das empresas, né, o mundo enfim, da inovação tecnológica, né? Então, eu espero ter passado para vocês e espero que vocês tenham acreditado no que eu disse, né? Que a nossa vontade é de trazer para junto de nós, trazer para junto da cidade, da prefeitura, né? E deixar um legado, né? Se não for possível muito mais do que isso, deixar o legado de uma prefeitura moderna para os próximos gestores, no mínimo isso, né? Que é o que a gente pode, às vezes, sonhar. Eu gosto de dizer essa frase porque não me atrai muito aquilo que a gente, muitas vezes, se vê meio que compelido a dizer que a gente vai, né, transformar em 4 anos, vai fazer. Bom, isso a gente, se não disser também, muita gente pergunta, mas e qual é a de vocês, então? Mas quando a gente conversa num ambiente como esse, a gente é obrigado a falar numa linguagem mais realista, né? Então, assim, não há condições, talvez, de uma grande revolução, né, dadas as condições que a gente vive, mas, pelo menos, uma prefeitura muito mais organizada do que vai beneficiar toda a sociedade, né, independente de classe social, de onde mora e tal. Né, a gente trabalha muito essa história do centro e do bairro, né, com uma forma simbólica de dizer o seguinte: Pelotas tem uma área, né, que tem uma certa estrutura, né, que a gente chama de centro, mas que geograficamente não é o centro, e tem uma vasta área na periferia, né, que é muito, muito, muito precária. Nós temos apenas 18% do nosso esgoto tratado, o resto é jogado aqui na Lagoa dos Patos. Né? Isso é grave. Né? Nós temos 43% das ruas que não tem qualquer calçamento. Inclusive, quase 20% anda ônibus. Né? Então, assim, os nossos problemas de infraestrutura são gravíssimos, gravíssimos. Mas nada que não possa fazer a gente buscar, nesse mundo que vocês trabalham, exatamente a aceleração disso. Né? Não é uma coisa que ou tu investe aqui ou tu investe ali. Não, tu tens que modernizar justamente para acelerar aquelas carências básicas que a população mais pobre de Pelotas tem, que não é pouco, é muito. A gente sabe o tamanho do desafio. Mas muito obrigado por tudo que vocês disseram, pelas perguntas, né? A gente se coloca à disposição. No segundo turno, vamos fazer outra, um pouco mais contundente. Eu achei que eu ia apanhar muito hoje aqui, mas não, acho que apanhei pouco até, eu e a Sandra ali. Bom, então, né, também fazendo as minhas considerações, eu volto a dizer para vocês que, para mim, foi uma graça, né, estar conversando com vocês, e também dizer que, para além, né, desse encontro, a gente já se dispõe, né, a estar fazendo uma conversa mais específica, né, mais sentar assim, bom, como é que é mesmo que no que vocês podem nos ajudar na questão da educação, na questão da saúde, não é? Na questão da mobilidade, que também é um grande problema que a cidade enfrenta, e no sonho de que Pelotas possa, né, daqui, sei lá eu quando, mas que a gente possa ser uma semente, já que temos, né, nós temos uma rede local, né? Isso estou dizendo pelo que a gente ouviu aqui. Então, é possível, sim, que a gente possa, sei lá, sonhar em se transformar num polo e, quiçá, né? Isso aí eu estudei hoje, né? E, quiçá, daqui a pouco a gente está exportando soluções, né, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o mundo, né? Eu sou ousada e eu acho que a gente tem essas possibilidades, né? Eu acho que Pelotas também tem essas possibilidades.
e sair, né, do lugar aí de, bom, né, nós estamos assim, estamos assados. Não, a gente pode sim modernizar os serviços públicos, que é isso que nos atrai, que é isso que nos faz com que a gente realmente consiga sentar e conversar, né, com vocês em termos de tecnologia, de inteligência, essas coisas todas. E eu muito me baseando naquilo que minha neta com 6 anos faz. Sem saber ler, ela lida né, com essas tecnologias aí de uma forma muito eficaz, muito mais eficaz do que eu. Então, por que a gente não oferecer isso para todas as crianças da nossa cidade, né? Por que não? Né? Já que nós temos, inclusive, uma rede de escolas, né, de escolas municipais. É possível. Né? É possível, a gente possa fazer talvez algo pequeno, né? algo micro, mas que esse micro se transforme daqui a pouco em macro, né? Em macro política. É isso, muito obrigada por esse espaço e estamos à disposição, sim, né, para poder aprender mais com vocês e também nos colocar, né, como rede, né, como rede de desenvolvimento, né, dessas inteligências e dessas tecnologias que estão aí à nossa disposição. Muito obrigada. Sérgio, o microfone fechado. Obrigado, Sandra Lee. Obrigado, Ivan. Eu sou novo nisso, né? Uns são novos em tecnologia, eu nesse ambiente. Mas vou melhorar. Deixa eu contar uma aqui, ó. Uma vez um vereador aqui pegou uma situação dessa e disse assim, ó, eu não sei muito, eu sou meigo nesse assunto aí de microfone. Pois é. Bom, em nome do nosso presidente, Rafael Krug, eu quero agradecer muito, obrigado pelo bom humor aqui com esse que deveria guiar a coisa de uma forma mais tranquila, mas é inexperiência mesmo. Muito obrigado à disponibilidade de vocês, desejamos a melhor sorte para vocês, para a nossa cidade. Estamos à disposição, agradeço muito as nossas executivas, a nossa assessoria, que teve em contato com a assessoria dos candidatos. Sem isso, né, sem a participação de todos, como em tudo, como na política. Desligou de novo. Mudo. Tá mudo, diretor. E eu consigo fazer isso 2 vezes. Então, eu sou muito meigo. Ai, ai. Bom, gente, mas é isso, tá? Eu agradeço muitíssimo a vocês, desejo a melhor sorte a todos, agradeço a todos que nos propiciaram estar aqui nesse momento e até uma próxima oportunidade. Obrigado, parabéns a todos. Um abraço.